Te convido a acompanhar comigo o super resumo, a super revisão de todo o material que foi trabalhado aqui no canal durante a semana. Questões oficiais do simulado, questões oficiais da prova teórica do Detran, aquela que tem só as duas respostas, certa e a errada. Válido para todo o território nacional. Lembrando, se você é novo por aqui, seja muito bem-vindo, fica à vontade para se inscrever, ativar o sininho, deixar seu comentário, curte e compartilhar esse canal com todo mundo. Devido à tempestade, os cabos elétricos se romperam e estão sobre um carro com 3 passageiros. Nessa situação, o procedimento indicado é: se tem cabos elétricos, qualquer parte metálica do carro vai conduzir eletricidade. Então, eu não posso entrar em contato com nenhuma parte metálica do carro. Letra A: retirar os cabos enquanto aguarda o resgate. Letra B: solicitar ajuda de outros motoristas para a retirada dos passageiros sem provocar a movimentação do carro. Letra C: retirar os passageiros após afastar os cabos com um cabo de ferro. Cabo de ferro vai conduzir ainda mais eletricidade. E letra D: orientar os passageiros para que permaneçam no interior do carro, aguardando o resgate adequado. Vejam bem que, quando ele fala em retirar os cabos, quer dizer que as pessoas ali, sem treinamento, sem equipamento, que vão retirar. Então, não vai. Muito menos solicitar a ajuda dos outros, colocando a vida dos outros motoristas em risco. Muito menos utilizar um cabo de ferro, que é um autocondutor de eletricidade. Então, o correto será a letra D de dado: orientar os passageiros para que permaneçam no interior do carro, aguardando o resgate adequado. Letra D, resposta correta. 10. Certo motorista, ao ajudar a socorrer um acidentado, está em dúvida se ele apresenta entorse, luxação ou fratura no braço esquerdo. Para tentar chegar a um diagnóstico correto, ele fez vários testes para avaliar a capacidade de movimentação do braço esquerdo do acidentado. Esta conduta de primeiros socorros é considerada pessoal. Vejam bem que ele não falou que essa pessoa é um enfermeiro, nem que é do corpo de bombeiro, nem do SAMU, nem nada. Ele é apenas um motorista, sem treinamento nenhum. Se ele não tem treinamento, ele não vai ter condições de reconhecer se é uma entorse, se é uma luxação ou se é uma fratura. Concordam comigo? Então, letra A, correta, porque é fundamental saber fazer a diferenciação entre os 3 diagnósticos para realizar a conduta mais eficiente. Letra B, errada, se após essa conduta não foi feita imobilização do braço afetado. Letra C, errada, porque esse procedimento poderá ocasionar complicações graves. E D, correta, porque prestar socorro sem saber fazer o diagnóstico exato pode ser considerado omissão de conhecimento para o socorro. Primeiro, você não precisa saber o diagnóstico para ser considerado como ter efetuado ou não um socorro, muito menos omissão de socorro. Ele é considerado prestar socorro o simples fato de você ligar, acionando um serviço especializado, seja alertando a polícia do acidente, seja chamando o SAMU, o corpo de bombeiros, enfim. Então, não tem nada a ver de você ter que saber o diagnóstico, esquece, tá? Também não é correta, porque não é fundamental saber diferenciar. Você não é primeiro, não faz parte dos socorristas, você não faz parte do SAMU, você não faz parte do corpo de bombeiro. Então, você não tem obrigação nenhuma de saber diferenciar nada, tá? Muito menos agir nessa situação. Então, aqui nós ficamos entre duas erradas. Primeiro, a primeira tá errada de errada, porque você não vai fazer imobilização do braço depois, muito pelo contrário. Ela é errada, você não vai fazer nenhum tipo de teste, porque isso ou esse procedimento, ele poderá ocasionar complicações graves. Então, se houver a necessidade de você imobilizar, você vai imobilizar o braço do jeito que ele estiver. Tá com a mão virada para trás, tá com o braço torto para trás, você vai imobilizar do jeito que está. Você não vai colocar nada no lugar, não vai arrumar o braço no lugar para imobilizar. E aí, eu abro um outro
parênteses aqui para vocês lembrarem que vocês também não devem, presta bem atenção, não devem retirar nenhum objeto que esteja encravado no corpo da vítima. Claro, não vai mexer nem movimentar as vítimas, não vai retirar capacete de motociclistas, não vai dar nada para as vítimas beber ou comer, também não entrar em contato com os fluidos corporais das vítimas, principalmente sangue. E claro, se tiver qualquer situação assim, você vai imobilizar do jeito que está. Você não vai colocar nada no lugar, tá? 11. O condutor na direção de um veículo em movimento, presta bem atenção, em movimento, precisa ver tudo o que acontece aonde? Letra A, à sua frente somente, porque os outros também devem ficar atentos. Letra B, à sua frente, do lado esquerdo do seu veículo. Letra C, à sua frente, nos lados direito e esquerdo e atrás do seu veículo. Ou letra D, à sua frente, lado direito do seu veículo. Atenção! O CTB fala que nós precisamos ter uma visão 360. Quer dizer o quê? Ver tudo o que acontece do lado direito, do lado esquerdo, na frente e também atrás do meu veículo. Então, resposta correta será a letra C. À sua frente, lado direito, lado esquerdo e também atrás do veículo, ou seja, na frente, lado direito, lado esquerdo e também atrás do seu veículo. Então, eu preciso ver tudo o que está acontecendo na frente, lado direito, lado esquerdo e atrás do meu veículo. 12. A cassação da Carteira Nacional de Habilitação poderá ocorrer. Primeiro, eu preciso entender o que é cassação. Eu tenho primeiro a suspensão. A suspensão é algo temporário. Pode variar de 30 dias a 18 meses. Se o condutor tiver sido cassado, se o condutor tiver com uma suspensão, por exemplo, dirigir alcoolizado 1 ano, 12 meses de suspensão, mas ele é teimoso e mesmo assim ele dirigir durante a suspensão e ele for pego dirigindo, vai gerar a cassação. Tá, mas ela vai gerar por quê? Vamos ver se vocês adivinharam. Se vocês entenderam o raciocínio, vejam bem. Eu já tô suspensa. Eu já tenho um delito. Se eu cometer mais um, aí eu vou ser cassado. Letra A. Quando o condutor dirigir transportando passageiro em veículo de carga. Letra B. Transpor bloqueio viário policial. Letra C. Quando o condutor dirigir sob a influência de álcool ou substância tóxica. Essa aqui você já sabe que não é. Por quê? Porque essa aqui gera a suspensão. E letra D. Quando condenado judicialmente por delito de trânsito. Acertou quem respondeu a letra D. Quando condenado judicialmente por delito de trânsito. Por quê? Se o condutor, na letra C, ele dirigiu alcoolizado, ele foi suspenso. E mesmo assim, ele dirigir, ele está o quê? Condenado judicialmente por delito de trânsito. E aí ele vai ser cassado. Então, primeiro eu tenho a suspensão. Se eu violar a minha suspensão, aí vai gerar a cassação. Tá, mas o que acontece na cassação? Primeiro, perde tudo. Tudo. Zera. Todos os meus anos de carteira, todas as minhas categorias, todos os meus cursos, tudo. Acabou. Não tenho mais carteira. Eu posso fazer? Posso sim. Só que aí eu vou ter que respeitar um tempo. Esse tempo poderá vir como 2 anos ou 24 meses do efetivo cumprimento da pena. As duas estão corretas. 2 anos ou 24 meses. 13. Considere as situações abaixo relativos a estacionamentos. Então, temos o número romano 1, romano 2 e romano 3. E ele quer saber quais são infrações. Pessoal, vou dar uma dica. Quando tiver infração falando de estacionamento irregular, presta bem atenção no que?
se ele está falando apenas infração ou se ele quer o complemento. Infração passível de remoção. Presta bem atenção nesse detalhe. 1. Estacionar o veículo nas esquinas e a menos de 10 metros do bordo do alinhamento da via transversal. Será que é infração? Estacionar a menos de 10? Qual que é a distância mínima lá em relação à esquina, lembra? Eu tenho lá um cruzamento. Nossa, que cruzamento mais torto, misericórdia. Vamos imaginar que é aqui. E aqui, né, eu tenho a esquina. Aqui eu tenho uma distância para respeitar. Quantos metros é? Lembram? Puxa aí nos conhecimentos de legislação. Qual que é essa distância? 2. Estacionar caminhões nas esquinas e a menos de 10 metros do bordo do alinhamento da via transversal. Será que isso é infração? E letra número romano 3 risquinhos. Estacionar o veículo nas esquinas e a menos de 5 metros do bordo do alinhamento da via transversal. Bingo! Eu só tenho infração no número romano 3 risquinhos, letra B. Por quê? Em relação à esquina, eu preciso respeitar 5 metros. Não é menos de 10, nem 9, nem 8, nem 7, nem 6, nem 5. Até 5 é permitido. Agora, se for a menos, menos de 5, aí sim, infelizmente, vai gerar uma infração. E nesse caso, se você estiver atrapalhando a vida dos demais, passível ainda de remoção. 14. Na possibilidade de uma colisão do veículo que você está dirigindo com o veículo que vai à sua frente, qual atitude seguir? Então, imaginem que aqui é um carro, aqui é outro carro, claro, né? Super lindo e maravilhoso. E aqui você tem uma distância para seguir desse carro da frente. Como que é o nome dessa distância aqui? Como que é o nome desse espaço aqui, entre o teu carro e o carro da frente? Em movimento. Por quê? Porque você está dirigindo. Letra A. Acionar o freio de mão. E agora, será que é para eu evitar bater com esse carro da frente? Tá, mas e se tiver outro carro aqui atrás, esse carro não pode colidir com o meu? Então, eu não posso ter uma atitude egoísta de puxar o freio de mão sem ver o que está acontecendo com o carro de trás. Concordam comigo? Letra B. Deixar acontecer. Não sei vocês, mas o carro custa, né? Pra gente adquirir, pra gente pagar, então eu não deixaria acontecer, não. Letra C. Pisar no freio aos poucos, reduzindo a velocidade do veículo. Lembrando que toda vez que você pisa no freio, vai acender o quê? Vai acender as lanternas vermelhas atrás, alertando que você tá reduzindo. O carro de trás também vai visualizar isso e também vai começar a pisar e assim sucessivamente com todos os demais veículos. Concordam comigo? E letra D, mudar de direção sem sinalizar. Não sinalizar uma manobra é uma infração grave com 5 pontos. Eu não vou cometer uma infração para justificar outra, concorda? Também não vou deixar acontecer. Também não vou acionar o freio de mão porque vai ter carro atrás do meu. Então, o correto vai ser a letra C, pisar no freio aos poucos, reduzindo a velocidade do veículo. Pisar no freio aos poucos, reduzindo a velocidade do veículo. Lembrando que essa distância, eu deixei a pergunta para vocês no ar, essa distância entre o teu carro e o carro da frente chama-se distância de segmento ou distância de segurança. É uma distância suficiente justamente para quê? Para evitar a colisão com o veículo da frente, para evitar uma situação de perigo. Então, se você manter essa distância de segmento / segurança, que será medida em 2 segundos, você vai se proteger de colidir com o veículo que está seguindo a sua frente. 15. A placa R22 informa plaquinhas vermelhas. Todas as placas vermelhas são placas de regulamentação e elas ditam o quê? Regras, restrições, proibições e obrigações na utilização das vias. O que eu preciso identificar? Qual a figura que tem dentro da placa?
Bom, eu estou vendo um pneu. Concorda comigo? Ó, aqui tem um pneu. E em volta, ao redor, fixado nesse pneu, eu tenho o quê? Eu tenho correntes. Então, é uma obrigação. Eu tenho que fazer alguma coisa com o meu pneu. Que é o quê? Colocar corrente. Concorda comigo? Vamos descer lá pro sul. Vamos lá para os lugares lá que tá nevando. Eu vou conseguir andar com um pneu liso desse aqui? Não. Eu vou precisar colocar uma corrente. Concorda comigo? Então, ó, letra A. Uso obrigatório de correntes? Princípio, é a resposta certa. Letra B. Sentido circular obrigatório? Se fosse, seriam 3 flechinhas, uma indicando a outra. Ah, essa placa aqui, ó. Então, não é. Proibida a circulação de caminhões. Gente, se fosse uma proibição, esta plaquinha redonda teria que ter um corte ao centro. Ela tem corte? Não tem. Então, não está ditando proibição. Muito menos interseção em círculo. Então, claro que a resposta correta é a letra A. Uso obrigatório de correntes. A plaquinha R22, uso obrigatório de correntes. 16. São condições adversas. E agora? Quais são ou o que são condições adversas em primeiro lugar? Primeiro que condições adversas são os fatores ou combinação de fatores que podem prejudicar o nosso desempenho na direção. Dica! Sempre tem que começar, se ele perguntar o que são, tem que começar com os fatores ou combinação de fatores. Segundo, se ele perguntar igual essa questão que ele quer saber quais são. E agora? Letra A, iluminação, tempo, via, trânsito, veículo, carga, passageiro e condutor. Letra B, luz, tempo, via e feriado. Letra C, tempo, colisão, atenção. Ou letra D, colisão, tempo, clima e depressão. Vamos de dica. 8. Quero que vocês contem aqui. Vou dar 5 segundos aí. Contem aqui. Qual dessas questões aqui? Letra A, letra B, ou letra B, ou letra C, ou letra D? Qual delas tem 8? Vamos lá. Contem aí. Qual delas tem 8? Deixa aqui embaixo nos comentários. Vamos ver quem vai acertar. Qual delas tem 8? Não é a letra A? Letra A não tem 8, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. 8 itens. Letra A é a nossa resposta correta. Condições adversas sempre serão 8 itens. Quanto à sinalização de obras, considere. Temos número romano 1, 2 e 3. E ele quer saber quais deles estão corretos. 1. Na sinalização de obras, a sinalização vertical. O que é a sinalização vertical? É a sinalização que está de pé. Pode ser uma placa, pode ser um cone, enfim, qualquer sinalização que esteja verticalmente. De regulamentação, mantém suas características preservadas, sim. A sinalização de obra na vertical, ela vai manter as mesmas configurações. Por exemplo, você tem lá uma placa de 80 km por hora e reduzir, por exemplo, para 60 km por hora, ela vai manter as mesmas características, as mesmas configurações. A sinalização horizontal e a sinalização semafórica têm suas características preservadas quando empregadas na sinalização de obras. Sim, o semáforo continua sendo verde para seguir, amarelo atenção e vermelho pare. E as faixas horizontais, ou seja, os desenhos, as faixas, as pinturas, as marcações, desenhados, pintados ou apostos sobre o pavimento também permanecem as mesmas. Agora, ele vai falar da sinalização de advertência. Vejam bem, aqui ele falou de regulamentação. Regulamentação são as vermelhas. As plaquinhas vermelhas, elas vão única e exclusivamente ter a configuração vermelha. Agora,
Quando a gente fala na advertência, que são as sinalizações na cor amarela, que servem para alertar, advertir sobre situações potencialmente perigosas. Presta bem atenção. Quando a empregada para sinalizar obras apresentam as cores laranja e preto. A vertical de advertência, no caso das obras, laranja e preta. Essa aqui, ó, vou colocar aqui a fotinha para vocês visualizarem e entenderem. Então, se for advertência, ela vai receber configurações próprias, laranja e preta. Agora, se for de regulamentação, aí ela não vai mudar. Ela vai ficar com as mesmas características que ela já tem. Mesma coisa o semáforo. O semáforo não vai mudar, não vai alterar pelo fato de ter obra. A única que vai mudar, que vai ter diferença, é a sinalização de advertência, as placas amarelas, que vão receber a cor laranja e preta quando forem permanente. E também poderão receber a cor laranja e branca quando forem situações temporárias. Então, nesse caso, 1, 2 e 3 estão corretas. As condições adversas do motorista são, pessoal, atenção, quem está fazendo as anotações, coloque aí, condições do motorista, sentimentos, exatamente, sentimentos, por quê? Condição adversa do condutor é o que ele sente fisicamente ou emocionalmente. Por exemplo, fisicamente, ele pode sentir sono, perda da audição, visão deficiente. Ele pode ter estado alcoólico, ele pode estar triste, pode estar alegre. Então, tudo que está relacionado com condição do motorista são sentimentos. Ele pode sentir sono, sentir audição, sentir a visão deficiente, sentir medo, sentir alegria, entre outros. Falou em condição do motorista, é sentimento. Em vias sem ciclovia, ciclofaixa ou acostamento, aonde que o ciclista vai circular? Devem circular nas vias junto com os veículos motorizados. Tudo o que tem roda, roda na rua. Então, os ciclistas, as bicicletas, elas vão circular nas vias, junto com os veículos motorizados, sempre pelo bordo, não é nem direito nem esquerdo, é apenas bordo da pista, sempre com prioridade em relação aos veículos automotores. Lembrando que nas calçadas é permitido, desde que devidamente sinalizado, e quando falar na proibição, sempre será nas rodovias, salvo onde houver acostamento ou faixa de rolamento próprias. Após ter causado um atropelamento, o motorista que conduzia o veículo chamou o socorro especializado para socorrer a vítima e, enquanto aguardava o resgate, adotou os seguintes procedimentos. Então, temos aqui procedimento 1, 2, 3, 4 e 5. E ele quer saber quais deles, em relação aos procedimentos adequados de primeiros socorros, o que são esses procedimentos? São aqueles procedimentos iniciais, imediatos e temporários para preservar a vida e reduzir o sofrimento, certo? Quais estão corretos? O 1, ele fala que ele manteve a calma, até aqui tá certo, só que ele removeu a vítima. Eu não vou remover as vítimas, não vou tirar capacete de motociclistas. 2, esperou as autoridades para dar início à sinalização? Não. Imediatamente após o acidente, após o sinistro, após a colisão, eu já vou sinalizar. Pisca-alerta, triângulo, fogueira, tudo que estiver ao meu alcance, para avisar os demais e assim evitar novos sinistros, novas colisões.
3. Isolou o local do acidente e evitou a presença de curiosos. Sim, eu devo isolar o local do acidente para evitar a presença de curiosos, para preservar o quê? A vida de quem está naquele momento em perigo. Então, o 3 está certo. 4. Interrompeu a fluidez do tráfego e obrigou pedestres a ajudar. Ninguém é obrigado a ajudar. As pessoas ajudam de bom coração. Não existe obrigação, a não ser que você tenha ocasionado o acidente, a colisão ou sinistro. E o 5, ele discutiu sobre a situação e deu ordens ao socorrista. Gente, seria normal se o socorrista pedisse a ajuda da pessoa, mas a pessoa dar ordem para o socorrista, que é a pessoa treinada, não é. Então, descarta a 1, descarta a 2, a 4 e a 5. Só está correto o número romano 3, que é representado por 3 risquinhos. Ao ultrapassar um ciclista, o condutor do veículo motorizado deve. Aqui, ele está perguntando da forma correta ao passar pelo ciclista, e será reduzir a velocidade do veículo de forma compatível com a segurança. Reduzir a velocidade do veículo de forma compatível com a segurança. Mas atenção, ele pode perguntar da distância. Essa distância sempre será de 1,5 metros. Ele já está falando qual a distância mínima ao passar por um ciclista. 1,5 metros. A regra dos 2 segundos deve ser adotada pelo condutor do veículo na distância de segmento. Distância de segmento ou distância de segurança é a distância em movimento que você mantém do veículo que está seguindo à sua frente, medida, obviamente, em 2 segundos. Por que eu preciso ficar afastado do veículo da frente? Por que eu preciso manter essa distância de 2 segundos? Para eu ter espaço e tempo suficiente para reagir se alguma condição diferente acontecer. Então, eu vou ter tempo e eu vou ter espaço para tomar uma decisão, seja frear, seja desviar, enfim. Por isso que é tão importante eu manter a distância de segmento / segurança em relação ao veículo da frente, que será medida em 2 segundos. A ultrapassagem e o retorno. A ultrapassagem e o retorno para a faixa correta deverão ser precedidos do quê? Pessoal, não é reduzir velocidade, tá? Porque se eu estou realizando uma ultrapassagem, eu vou fazer o quê? Eu vou passar à frente do outro veículo. Então, não tem como eu reduzir, sim, eu vou aumentar um pouco a velocidade. Claro, sem ultrapassar o limite máximo da via. Mas o correto vai ser sinalização de regulamentação. O pisca, a seta. Então, eu vou piscar a minha intenção de sair, fazer a ultrapassagem, e vou piscar novamente a minha intenção de retornar dessa ultrapassagem. E aqui, eu vou contar um segredo bem legal para vocês, que é uma coisa que poderá acontecer com vocês na direção. Quando tem veículo de grande porte na frente, caminhão, ônibus, é muito comum ele sinalizar para vocês que a pista está livre. Então, se ele sinalizar para a esquerda, significa que você não deve ir, porque está vindo algum veículo e você poderá colidir de frente. Agora, se ele sinalizar para a direita, significa que você poderá realizar a ultrapassagem. E aí, como forma de agradecimento, quando você passar por ele e ficar na frente dele, você pode ligar o pisca-alerta por uns 2 a 3 segundos para agradecer
a gentileza que ele te fez. Isso não está em nenhum código, tá? Isso é apenas uma gentileza na direção. As características dos veículos, suas especificações básicas, configuração, condições essenciais para o registro, licenciamento e circulação são estabelecidos por quem? Pelo Conselho Nacional de Trânsito, ou seja, o CONTRAN. O CONTRAN ele é responsável por todas as características do veículo, as especificações, se é passageiro, se é de carga, quanta carga ele vai levar, quais as condições para que ele possa ser registrado, para que ele possa possuir documentação, ter cinto, ter para-choque, entre outros, e toda a circulação. Então, o CONTRAN é responsável por isso. O DETRAN, ele vai registrar, vistoriar e emplacar esses veículos. Mas as características, quem vai ser responsável por fazer é o CONTRAN. Diante da relação ser humano, meio ambiente, veículo, podemos ou pode-se afirmar que. Então, aqui ele está fazendo uma relação. Então, eu, ser humano, utilizo o meio ambiente e eu tenho um veículo. O que poderá acontecer? Lavar o carro com a mangueira provoca um grande desperdício de água. Lavar o carro com mangueira provoca um grande desperdício de água. Após um acidente, qualquer pessoa pode ajudar tomando medidas para afastar o perigo e evitar novos acidentes. Um desses procedimentos essa questão caiu muito nesta semana e é demarcar todo o desvio do tráfego até o acidente, ou seja, eu preciso contar, eu preciso alertar as demais pessoas que existe ali um perigo iminente, resultado de um acidente, de um sinistro, de uma colisão. Devemos estar sempre atentos ao painel de instrumentos. Caso apareça acesa uma luz de advertência vermelha, isto indica o quê? Se for uma luz amarela, são situações que vão estragar. Por exemplo, luz da injeção. Se tiver algo errado, ela vai acender na cor amarela. Agora, a luz vermelha, ela poderá acender com a temperatura do óleo, com a temperatura do motor, entre outros. É um sinal de que algo já estragou, ou seja, é um sinal de anormalidade em algum sistema do veículo e você deverá parar imediatamente, sinalizando, claro, esse procedimento. Um condutor de veículo oficial. O que é um veículo oficial? É um veículo que está transportando alguma autoridade, né? O prefeito, o governador, o presidente, por exemplo, ele é um veículo oficial. Inclusive, até a placa dele é diferente. Porém, se ele está transportando uma autoridade, ele deverá saber que este tipo de veículo deve circular obedecendo às regras de trânsito. Ele é um veículo como qualquer outro. A única diferença é que ele está transportando um oficial, uma autoridade, certo? Mas as regras de trânsito serão as mesmas. Não vai existir nenhuma situação aonde ele tenha vantagens, digamos assim. Ele vai respeitar exatamente as mesmas regras como qualquer outro veículo. Os únicos veículos que terão prioridade nesses casos são aqueles veículos que estão prestando algum serviço. Por exemplo, ambulância, corpo de bombeiro, polícia, fiscalização, aí sim, eles terão prioridade, tanto de estacionamento quanto de passagem.
Agora, um veículo oficial transportando uma autoridade, ele vai respeitar exatamente as mesmas regras de trânsito como qualquer outro veículo. A figura abaixo representa um cruzamento de duas grandes avenidas que apresentam um trânsito congestionado. Na mudança do sinal luminoso, 3 veículos ficam parados conforme indicado. Então, ó, veículo 1, veículo 2 e veículo 3. E aí, quem aqui está cometendo infração de trânsito? Bom, veículo número 1, além dele estar metade na faixa de pedestre, que não pode, é uso exclusivo do pedestre, a metade dele está bloqueando o cruzamento. Mesma coisa o carrinho 2. Além dele estar mais da metade dele bloqueando o cruzamento, ele ainda está com a parte da frente em cima da faixa de pedestre. Então, tanto um quanto o outro, além de estarem bloqueando o cruzamento, eles estão parados em cima da faixa de pedestre. E o veículo 3, claro, tá aqui, não tá em cima da faixa de pedestre, não tá bloqueando o cruzamento nem nada. Então, o veículo 3 está certinho. Atenção! Se aqui tem um semáforo e você está vindo aqui com o teu carro, você tem que prever, você tem que antecipar. Se o sinal vai fechar, você já segura um pouquinho antes e para, antes do cruzamento. Se você iniciou a travessia, mesmo no amarelo, ficando amarelo com você já tendo iniciado a travessia, você pode concluir, você pode continuar. Só que, se esse trânsito tá engarrafado, se esse trânsito tá congestionado, você tem que já vir prevendo. Poxa vida, não sei se vai dar tempo desses 2 carros passarem, então já vou antecipar, já vou parar aqui antes da faixa, antes da linha de retenção, inclusive, tá? Então, sempre avalie o que vai acontecer antes de que ele realmente aconteça. Então, nesse caso, a resposta correta será a letra D. Veículo 1 e 2 estão, além de parados em cima da faixa de pedestre, eles também estão bloqueando o cruzamento. 18. Use o cinto de segurança. Ele não está dizendo você tem que usar o cinto, é obrigação sua usar o cinto, não. Ele está dizendo gentilmente, ó, olha a dica, ele está dizendo educadamente, use o cinto de segurança, ok? Essa placa faz parte das placas do qual tipo? E agora? Advertência, letra A. Regulamentação, letra B. Horizontal, letra C. Ou de indicação, letra D. E agora? A qual grupo pertence? Use o cinto de segurança. Lembra qual cor é esta placa? Não é nessa cor aqui? Na cor branca? As placas coloridas, verdes, azuis, marrom, branca, são placas de indicação. Mais precisamente, essa aqui é uma placa educativa, que está educando o comportamento dos usuários. As placas de advertência, elas são na cor amarela. As placas de regulamentação, elas são na cor vermelha. Então, esta placa aqui, que é, né, use o cinto de segurança ou qualquer outra informação educativa, é uma placa educativa e faz parte das placas de indicação. 19. A placa A42C adverte. Todas as placas na cor amarela são placas de advertência. Elas advertem sobre situações potencialmente perigosas, indicando a sua natureza. São situações futuras. Toda vez que cair placa, olhe a placa, identifique os elementos presentes nessa placa. Primeiro, vamos começar pela seta. Para que lado que as setas estão indo? Elas não estão indo numa mesma direção? E aqui não tem algo que está dividindo? Imagine que você está caminhando pela rua, você e o seu amigo, sua amiga, sua namorada, seu namorado, enfim. E aí, de repente, aqui tem um buraco. Concordo? E aí, vocês estão vindo aqui. Vocês vão cair dentro do buraco? Não. É a mesma coisa que cada um tivesse ido para um lado.
Olha a dica. E aí, o que será que é? Letra A, interseção em círculo. Letra B, pista dividida. Letra C, ponte estreita. Ou letra D, mão dupla adiante. Bom, mão dupla não é, né, gente? Por quê? Para ser mão dupla, teria que estar uma vindo e a outra indo. Concordam comigo? Ponta estreita. Qual que é de ponta estreita? Essa daqui, ó. Interseção em círculo também não. Então, só restou a letra B. Pista dividida. Por quê? Porque a pista estava indo reto aqui e porque apareceu esse canteiro central, seja lá o que for, a pista precisou ser dividida. Então, estava indo todo mundo aqui e aí teve que fazer um desvio. Por quê? Porque a pista foi dividida. 20. A distância de frenagem é definida como? Olha bem, distância de frenagem. Você está freando, você está frenando. Letra A. E ela não soma nada com nada, ela é uma distância única, tá? Letra A. Soma da distância de reação com distância de segmento. Letra B. Soma da distância de parada com distância de reação. Letra C. Aquela que ocorre desde que o condutor pisa no freio até a parada total. Ou letra D. Aquela que permite ao condutor uma manobra de emergência. Bom, letra A e letra B não vai somar nada. Até porque distância de reação é uma distância única do momento que eu vi o perigo e tirei o pé do acelerador. Distância de segmento também não tem como somar, porque é uma distância única. É essa distância aqui de baixo, que permite ao condutor uma manobra segura. Então, não é. Aqui ele fala na distância de parada com reação. Parada já é a soma da reação mais a frenagem. Reação mais frenagem igual a parada. Então, também não é. Então, só restou a letra C. Aquela que ocorre desde que o condutor pisa no freio até a parada total. Então, a distância de frenagem é aquela que ocorre desde que o condutor pisa no freio até a parada total. Atenção, anotem aí. Distância de reação, do momento que o condutor vê o perigo e tira o pé do acelerador e aciona o freio. Reação, ele está reagindo. No momento que ele pisou no freio, continuou freando até o carro parar, distância de frenagem é essa aqui da questão, certo? Agora, se eu somar, desde o momento que o condutor vê o perigo, tira o pé do acelerador, aciona o freio, continua freando até o carro parar, distância de parada, que nada mais é reação mais frenagem, que vai resultar na parada. E a distância de segmento barra segurança é aquela que permite ao condutor uma manobra de emergência, uma manobra segura. É a distância em movimento que ele mantém do carro que está seguindo à frente dele. Então, ó, tem um carro, tem outro carro. Essa distância entre esses dois chama-se distância de segmento ou distância de segurança. E atenção, essa distância é sempre medida em 2 segundos. 21. A ultrapassagem de outro veículo em movimento deverá ser feita. Dica: nós transitamos pela direita. Nós ultrapassamos pela esquerda. Transitamos pela direita, ultrapassamos pela esquerda. Nós ultrapassamos pela contramão. Letra A. Pela esquerda, retornando à faixa de origem o mais rápido possível, fazendo os sinais convencionais com segurança. O que é um sinal convencional? Complicou a vida. É ligar o pisca. Pisca para sair, pisca para retornar, toma uma distância do carro antes de voltar para a pista. Letra B. Pela direita, quando o veículo da frente estiver com baixa velocidade, eu não posso ultrapassar pela direita. Ultrapassar pela direita, ultrapassar pelo acostamento, em aclives, declives sem visibilidade, faixa contínua, faixa proibida.
que aquela faixa sem interrupção, infração gravíssima com 7 pontos. Então, não é. Pelo acostamento, mesma infração da letra B. Pela direita, retornando a sua mão de direção o mais rápido possível e com segurança. Bom, se eu transito pela direita, se eu for ultrapassar pela direita, a direita vai ser o mesmo acostamento. Então, a resposta correta, letra A. Pela esquerda, retornando à faixa de origem o mais rápido possível, fazendo os sinais convencionais e com segurança. 22. Segundo o Código de Trânsito Brasileiro, número romano 1, número romano 2, número romano 3. Tem um vídeo, pessoal, bem especial aqui no canal que eu fiz apenas com questões de números romanos. Tem muitas questõezinhas que caem e eu entendo que às vezes é difícil para identificar e interpretar. Então, tem um videozinho exclusivamente só para números romanos. Só vocês colocar na busca aqui em cima no canal, vocês podem buscar por vídeo, pelo tema. Senão, eu vou tentar deixar o link aqui para vocês, para ajudar vocês também, que é um tema bem importante e bem cobrado. 1. A educação para o trânsito é um direito de todos os cidadãos e um dever dos componentes do Sistema Nacional de Trânsito? Será que é? Letra B. Os pedestres são beneficiados, pois passaram a ter preferência na travessia pela faixa de pedestre? Claro, com certeza. 3. Foi vetado ao cidadão o direito de solicitar fiscalização ou implantação de equipamentos em vias de tráfego intenso? Bom, o que é a palavra vetado? Vetado quer dizer proibido. Ficaria assim: foi proibido ao cidadão o direito de solicitar fiscalização? Não foi. Muito pelo contrário. Nós, enquanto cidadãos, nós temos esse direito de solicitar fiscalização, sinalização, lombada, placa, enfim, o que for necessário. Dica: se eu sei que a 3 está errado, eu posso descartar as que tem o número romano 3, certo? Se eu sei que a 1 está certa, eu posso descartar as que não têm o número romano 1, que é a letra D. Mas, como eu sei que a 2 também está certa, então a resposta correta será a letra A. Risquinho 1 e risquinho 2 são as nossas respostas corretas. 23. Começa a chover forte e o condutor está trafegando no limite da velocidade regulamentada na rodovia, que é de 80 km por hora. O pavimento é de asfalto, está em boas condições, o veículo é novo, com pneus em ótimo estado. A providência correta em termos de direção segura é... Dica! Spoiler de dica! Gente, sempre que ele falar em condição adversa, sempre que ele falar em direção segura, reduzir velocidade, exatamente. Reduzir velocidade, sempre. Só sabendo dessa dica aqui, ó, eu já posso descartar a letra A, que fala em manter velocidade, eu já posso descartar a letra C, manter velocidade. E agora? Eu vou reduzir para 30 ou eu vou reduzir para 40? Aí eu te pergunto, vamos puxar na legislação. Qual é a velocidade mínima que eu posso transitar na via? Não escutei. Como que é? Qual que é? Deixa aqui embaixo nos comentários, eu quero ver quem vai acertar essa. Quem acertar essa questão, quem deixar aqui embaixo nos comentários, quem acertar essa questão, eu vou sortear um e-book de direção defensiva. Para quem acertar essa questão aqui embaixo, no Vale Colar. Qual a velocidade mínima? Metade da máxima. Qual que é a máxima? Não é 80? Se é 80, eu não posso reduzir para 30. O meu limite vai ser a metade, que é 40. Então, letra B de bola, reduzir a velocidade até 40 para evitar o efeito da aquaplanagem. Tá, mas o que é o efeito da aquaplanagem? É a perda de contato dos pneus com o solo. Aqui tá o pneu em cima, aqui tá o solo,
e entre os dois tem uma camada de água. Isso chama-se aquaplanagem, que é a perda de contato dos pneus com o solo devido a uma pequena camada de água no pavimento, tá? Então, lembre-se, falou em direção segura, falou em direção defensiva, falou em condições adversas, o que vocês vão fazer? Reduzir a velocidade. E claro, aí já coloca o complemento, né? Redobrar a atenção, usar luz baixa ou luz de posição. Superfície, por onde transitam veículos, pessoas e animais, compreendendo a pista, a calçada, o acostamento, ilha e canteiro central. Essa definição é do quê? É a definição de via. Por quê? Via é toda e qualquer superfície por onde transitem pessoas, veículos e animais. A avenida, ela faz parte da via, certo? A avenida, a pista, a calçada, o acostamento, ela faz parte, mas o total disso daqui, o espaço físico por onde transitam pessoas, veículos e animais, pode ser a pista, pode ser a calçada, o acostamento, ilha, canteiro central, a avenida, leva o nome de via. E atenção, condição adversa de via, pessoas e animais soltos é condição adversa de via. Os componentes do sistema de alimentação são. Para eu poder responder essa questão, eu preciso entender o que é o sistema de alimentação. A alimentação é o que vai juntar o ar mais o combustível, seja álcool, gasolina, enfim, esse sistema que ele quer. Quem que vai fazer essa junção? Que vai somar o ar mais o combustível? Carburador e injeção eletrônica. Carburador nos veículos mais antigos, que nos veículos mais novos, mais modernos, é substituído pela injeção eletrônica. Então, a alimentação é o sistema responsável por misturar ar mais combustível na quantidade adequada. E esses dois sistemas serão o carburador e a injeção eletrônica. Carburador nos carros mais antigos e a injeção eletrônica nos carros mais novos. Uma resolução CONAMA de 2003 estabelece novos limites máximos para a emissão de poluentes provenientes dos escapamentos dos veículos. Dentre esses gases, um dos mais visados é o monóxido de carbono. Por quê? Porque ele é um dos gases mais poluidores expelidos pelos canos dos escapamentos. Então, monóxido de carbono, ele é um dos gases mais visados. Os Conselhos Estaduais de Trânsito, CETRAN, são órgãos integrantes do Sistema Nacional de Trânsito, que é o SNT, aos quais compete o julgamento de recursos contra as decisões da JARE, relativos à imposição de penalidade por órgão de trânsito estadual. Da decisão do CETRAN, não cabe recurso na esfera administrativa. Quer uma dica? Imagina uma escada. Essa escada ela tem 3 degraus. Quando na pergunta essa parte aqui, ó, quando nessa pergunta aqui não mencionar nenhum órgão, a resposta sempre será JARE ou JARI. Quando nessa pergunta ele mencionar a JARE, ou seja, ele já subiu o primeiro degrau. O segundo degrau será o CETRAN. Agora, presta bem atenção. Se nessa pergunta ele já tiver mencionado a JARE, ó, a JARE aqui, já tiver mencionado o CETRAN, ou seja, subiu o primeiro degrau, subiu o segundo degrau, no terceiro degrau estará. Não cabe recurso na esfera administrativa. Considere as infrações abaixo relativas a estacionamento. Infração por estacionamento. Aqui nós temos 1, 2, 3 números romanos.
Ele quer saber. Infração. Só que, ó, passível de remoção do veículo. O meu veículo só será removido se esse veículo estiver atrapalhando a circulação dos demais. Remoção só irá acontecer se o veículo estiver atrapalhando a circulação dos demais. 1. Estacionar o veículo afastado da guia da calçada do meio-fio de 50 centímetros a 1 metro. Imagine só, 50 centímetros a 1 metro, esse veículo está praticamente no meio da rua. Então, sim, é passível de remoção. 2. Estacionar o veículo na contramão de direção. Imaginem comigo aqui o seguinte estacionamento. Temos aqui uma via e temos aqui um estacionamento. E essa pista está vindo e essa pista está indo. Aí eu venho com o meu carro nesse sentido e eu estaciono aqui, ó, de frente para lá. Eu estou estacionado o quê? Na contramão. Mas, ó, eu não estou atrapalhando a circulação. Então, por mais que aqui seja uma infração, estacionar o veículo na contramão é uma infração? É, com certeza. Só que ele quer saber o que gera remoção. Estacionar na contramão não gera remoção. Por isso que essa aqui está errada. E 3, estacionar o veículo em desacordo com as condições regulamentadas especificamente pela sinalização, ou seja, placa de estacionamento regulamentado. Sabe quando tem aquelezinho lá com corte, ou mesmo aquelezinho lá com 2 cortes? Isso é uma placa regulamentadora de estacionamento. E sim, vai ser uma infração e, dependendo da situação, vai sim gerar a remoção. Então, 1 e 3, risquinho 3, estão corretas. Estacionar o veículo afastado da guia da calçada, no caso meio-fio, de 50 centímetros a 1 metro, e estacionar o veículo em desacordo com as condições regulamentadas especificamente pela sinalização, ou seja, placa estacionamento regulamentado. Existem providências a serem tomadas até a chegada de um socorro profissional. Então, imagine que você se deparou com um sinistro, com uma colisão, e você precisa tomar algumas atitudes antes do socorrista chegar. Por quê? Para preservar a vida das pessoas, para diminuir o seu sofrimento. No número 1, ele fala em fazer uma rápida avaliação do estado geral da vítima, sim. Avaliar se ela tem consciência, se ela tem corte, se ela tem hemorragia, entre outros. Então, sim, o 1 está correto. 2. Estancar sangramento por meio da aplicação de torniquetes. Eu não vou aplicar torniquete, porque isso poderá trazer um risco muito maior para a vítima. E 3. Manter a calma e tentar controlar a situação. Então, 3 risquinhos estão corretos. Então, o motorista deve conhecer noções de primeiros socorros para poder agir de acordo com o descrito no 1 e no 3. Fazer uma rápida avaliação do estado geral da vítima, manter a calma e tentar controlar a situação. Vamos de dica? Lembrem-se, vocês não vão remover, não vão movimentar as vítimas, não vão tirar capacete de motociclistas, não vão dar nada para as vítimas beber ou comer, nem usar, ministrar ou passar qualquer tipo de medicamento, seja caseiro, farmácia ou manipulado. E o principal, para preservar a tua segurança, jamais entrar em contato com os fluidos da vítima, principalmente sangue, porque o sangue pode estar contaminado e você acabar adquirindo alguma doença infecto-contagiosa, ou seja, aquela que é transmitida através do contato com o sangue contaminado. Um condutor que teve sua CNH cassada. Gente, como caiu essa semana questões falando da cassação. Poderá requerer sua reabilitação após 2 anos. Ah, professora,
mas na minha prova caiu 24 meses, exatamente. São as duas configurações que poderão aparecer, 2 anos ou 24 meses. Aí uma outra pessoa pode falar assim, mas prof. Lu, 2 anos, 24 meses não é a mesma coisa? É. Só que vocês têm que parar para pensar assim. Vocês já estão com uma bagagem psicológica gigantesca que a prova já traz. Mesmo ela não tendo tudo isso, vocês já vão com toda essa bagagem psicológica. E aí, durante o simulado, você só viu 24 meses. Aí, na prova, cai 2 anos. Vai gerar dúvida. Por quê? Porque o teu psicológico, ele tá frágil. E aí, você vai ficar na dúvida. Então, por isso que eu peço para vocês marcarem 2 anos ou 24 meses, pois as duas respostas vão estar corretas. Penumbra é uma condição adversa do quê? O que é a condição adversa? São os fatores ou combinação de fatores que podem prejudicar o real desempenho nosso na direção, certo? Ah, mas e se perguntar quais são? Opa, lembre quantas são? São 8. Aí você vai contar lá a alternativa que tem 8 e vai acertar. Bom, penumbra e ofuscamento, condição adversa de luz ou de iluminação. Penumbra, gente, é a falta de luz, a falta de iluminação, enquanto o ofuscamento será o excesso de luz, o excesso de iluminação. 3 motoristas, motorista 1, 2 e 3, cometem infrações conforme descritos abaixo. Então, aqui nós temos 3 infrações por excesso de velocidade. E aí, vem a pergunta. Suspensão do direito de dirigir. Gente, vocês só vão conseguir acertar essa questão se você lembrar a partir de quantos por cento que gera a suspensão do direito de dirigir. Vamos ver quem vai acertar. Quem responder aqui embaixo e acertar, eu vou sortear um e-book. Quero ver. Quem vai acertar? Não vale colar. Escreve aqui embaixo, suspensão do direito de dirigir. A partir de quanto? Mais de quantos por cento? 50% do limite. Bora fazer conta agora? Bom, ó. Trânsito rápido, 80. Qual que é 50% de 80? Qual que é a metade de 80? 40. 80 mais 40 dá quanto? 120. Quer dizer que até 120 é uma infração grave com 5 pontos. E a partir de 121, gravíssima, 7 pontos. E o quê? Suspensão do direito de dirigir. E aí eu te pergunto, 125 é maior ou menor que 121? É claro que é maior. Então, aqui nós temos uma suspensão do direito de dirigir. Segundo caso, 60 km por hora. Qual que é a metade de 60? 30. 30 mais 60 dá quanto? 90. Até 90, que é 50%, infração grave, 5 pontos. A partir de 91, é uma infração gravíssima, gera suspensão do direito de dirigir. E o nosso condutor 2 estava exatamente a 91. Então, sim, ele também terá o direito de dirigir suspenso. E o 3, 30. Qual que é a metade de 30? É 15. 30 mais 15 é igual a 45. Quer dizer que até 45 seria uma infração de natureza grave com 5 pontos. E o nosso motorista passou a 44 km por hora. Então, ele não vai ter o direito de dirigir suspenso. Ele cometeu apenas uma infração de natureza grave com 5 pontos. Agora, o motorista 1 e o motorista 2, eles estão transitando a mais de 50% do limite estabelecido para a via e sim, eles terão o direito de dirigir suspenso. Para quem estiver fazendo as anotações, não esquece de marcar. Suspensão do direito de dirigir para quem transitar
a mais de 50% do limite estabelecido para a via. O conjunto da embreagem fica situado no sistema de transmissão e está localizado entre o volante do motor e a caixa de mudanças. Então, a embreagem ela fica localizada entre o volante do motor e a caixa de mudanças. Em certas épocas do ano, é frequente o fato de os condutores se depararem com fumaça produzida pelas queimadas em terrenos junto à pista. O procedimento seguro é... Então, lembrando que a fumaça ela vai dificultar a visibilidade. Mesmo o sistema da neblina, da garoa, da cerração, da chuva, ela vai dificultar a visibilidade. E a regrinha básica será a mesma, reduzir a velocidade, pois a fuligem proveniente da queimada pode reduzir a aderência do veículo ao piso, além, claro, da visibilidade ficar prejudicada. Se alguém, porventura, parar no meio da fumaça ou algo assim, e você tiver com velocidade reduzida, vai dar tempo de ter uma reação. E também a fuligem, que ela poderá se acumular na pista e deixar a pista escorregadia. Então, fumaça, para quem estiver anotando, reduzir a velocidade, pois a fuligem proveniente da queimada pode reduzir a aderência do veículo ao piso. Em relação aos motociclistas, é regra de segurança obrigatória usar viseira ou óculos de proteção. Lembrando que não usar capacete é uma infração de natureza gravíssima e que gera suspensão direta da habilitação, seja pelo condutor da motocicleta ou pelo garupa. Não usar o capacete, infração gravíssima, 7 pontos. E vale lembrar ainda, com relação ao transporte de crianças, na moto só pode levar se tiver 10 anos ou mais. Menos de 10 anos é proibido levar na moto e se levar também vai gerar a suspensão direta na habilitação. Após um acidente, qualquer pessoa pode ajudar tomando medidas para afastar o perigo e evitar novos acidentes. Um desses procedimentos é, então vejam, ele quer o quê? Afastar o perigo e evitar novos acidentes. Como que eu vou evitar um novo acidente? Sinalizando, contando, avisando para as outras pessoas que ali tem um acidente ou demarcar todo o desvio do tráfego até o acidente. Demarcar todo o desvio do tráfego até o acidente. Lembrando que quando vocês forem fazer a sinalização, vocês sempre precisarão levar em conta a velocidade da via, por exemplo, se era 100 km por hora. Se for durante o dia, com tempo bom e com pista seca, será 100 vezes 1, ou seja, vocês vão contar 100 passos. Agora, se for durante a noite ou mesmo durante o dia, estiver chovendo, aí vocês vão multiplicar por 2, por exemplo, 100 vezes 2, aí você contariam 200 passos. Então, é sempre importante ficar atento na velocidade que lhe der na questão, a velocidade da via, se era pista seca ou pista molhada, de dia ou de noite. Durante o dia, com tempo bom com pista seca, velocidade vezes 1. Durante a noite ou mesmo durante o dia, se estiver chovendo, velocidade vezes 2. Devido à importância supervalorizada que alguns motoristas dão aos veículos, esses motoristas acreditam que, quando ele fala na importância supervalorizada, quer dizer o quê? Eu estou dando mais valor para a máquina, para o bem material. Só que o resultado disso no trânsito é negativo. Letra A. Quanto mais velhos os veículos, mais direitos o condutor tem. Letra B.
O condutor de veículo novo não é punido com multas. Quem dera, né, pessoal? Todo mundo ia ter veículo zero. Quanto melhor o veículo, mais direitos e menos deveres o motorista tem. E letra D, os veículos não têm nada a ver com o que acontece de ruim no trânsito. Tem sim. Não somente os veículos, mas os veículos que são conduzidos por condutores. Letra A também não é com relação aos veículos mais novos, mas a importância errada, a importância errônea, o que a pessoa acredita é que quanto melhor meu veículo, quanto mais caro for meu veículo, quanto mais novo meu veículo, mais direitos e menos deveres. E não é. Pasmem, o CTB diz que, em relação ao trânsito, todos nós temos os mesmos direitos e os mesmos deveres. Não importa qual tipo de veículo você dirige, não importa quanto tempo você dirige, ó, estamos tudo igual. Mesmos direitos e os mesmos deveres em relação ao trânsito. 25. Atualmente, graças à intensa propaganda, para muitas pessoas, a aquisição de um veículo transformou-se em promessa de sucesso e felicidade. Um dos custos sociais desse consumismo desenfreado é: analisem comigo assim. Tem propaganda, todo mundo vai fazer o quê? Vai adquirir veículo. São mais veículos circulando. Primeiro, são mais veículos sendo fabricados. São mais veículos circulando. Congestionamento, consumo de combustível, poluição do ar, poluição sonora, né? E lá no final da vida útil, serão mais veículos para serem dado um destino final. Além de todas as peças de manutenção que serão trocadas durante, né, o longo da vida útil dos veículos. E aí, quem que vai pagar o preço de tudo isso? Letra A, o impacto provocado sobre o meio ambiente. Letra B, a criação de uma sociedade cada vez menos desigual. Gente, ele está falando do custo social pro meio ambiente. Letra C, o aumento dos conflitos entre consumidores e cidadãos. Ou letra D, a ampliação das sanções aos motoristas infratores. Como eu falei, quem vai pagar o preço de tudo isso é da onde vem toda essa matéria-prima. Essa matéria-prima vem da onde? Do meio ambiente. Os combustíveis vêm da onde? Vem do meio ambiente. Os combustíveis são lançados, a poluição é lançada onde? No meio ambiente. Então vejam que quem vai pagar o preço de tudo isso é o meio ambiente. 26. Além dos órgãos especializados que se empenham na preservação do meio ambiente, também são responsáveis. Vamos de dica? Todos os usuários das vias. Quem que usa? Motorista, pedestre, passageiro, todo mundo que usa o trânsito. Concordam comigo? Letra A, motoristas, pedestres e passageiros. Letra B, somente condutores de veículos que transportam cargas perigosas. Letra C, apenas os motociclistas. Ou letra D, os condutores de alguns veículos automotores. Não é alguns, nem apenas os motociclistas, muito menos, ó, somente. Então, essa questão tá fazendo o quê? Ela tá te contando uma mentira. Somente, não é? Então, só restou a letra A. Todos os usuários das vias. Quem são esses todos? São os motoristas, os pedestres e, claro, os passageiros. Ou seja, todo mundo tem a sua parcelinha ali de preservação no meio ambiente. 27. A luz indicadora de carga de bateria no painel de um veículo fabricado a partir do ano 2000 permanece acesa com o motor em funcionamento. Este dado pode indicar que, bom, a luz indicadora de carga de bateria, que luz é essa? Essa luz aqui, ó, ela tá acesa. Tá acesa por quê? Alguma coisa não tá funcionando corretamente. Letra A, a bateria tá descarregada? A bateria não tem luz. Ela até tem um sensor lá em cima dela, né? Uma bolinha que vai mudando de cor à medida que ela vai perdendo carga.
mas ela não vai indicar essa luz no painel. Letra B. A bateria necessita de manutenção? Mesmo esquema aqui da figura de cima. Na própria bateria vai vir ali essa indicação. Letra C. O alternador ou regulador de voltagem estão com problemas? Bom, quem que carrega a bateria? O alternador. Se ele não está carregando a bateria corretamente, o que que pode acontecer? Acender essa luz. Faz sentido. E letra D. O painel está com problemas. Bom, ele está falando que a luz é da bateria. É só a luz da bateria. Se fosse o painel com problema, poderia ter acendido várias outras luzes. Então, não é. Logo, resposta correta, letra C. O alternador ou regulador de voltagem estão com problemas. 28. A placa A18 indica, bom, placa amarela, todas as placas amarelas são placas de advertência que advertem sobre situações potencialmente perigosas, indicando a sua natureza. Situações futuras, o que eu tenho? Faça uma leitura da placa, identifique as informações presentes nessa placa. O que eu tenho? Eu tenho uma lomba. Eu tenho uma lomba aqui, eu tenho uma saliência aqui, não tem? Quando fala que o gordinho ele é saliente por quê? Imagine que aqui tem um gordinho, com todo respeito pelos gordinhos, que são pessoas maravilhosas. Imagine que tem uma pessoa aqui. O que o gordinho é? Ele tem a barriguinha saliente. Não concordam comigo? Deu para entender o raciocínio? Então, ó, letra A, saliência ou lombada. B, pista irregular. Letra C, depressão. Ou letra D, alfândega. Não é alfândega. Alfândega seria uma barra assim e ainda seria de regulamentação, não de advertência. Depressão, quando a pessoa tá depressiva, ela tá o quê? Ela tá para baixo. Então, depressão é essa placa aqui. Pista irregular é essa aqui, ó. São várias lombadinhas. Então, só sobrou a letra A, saliência ou lombada. Que me desculpe a brincadeira aos gordinhos, mas são pessoas maravilhosas. Nunca vi um gordinho de mau humor. São pessoas incríveis, então deixo aqui o meu carinho para todos que, assim como eu, são gordinhos, tá? É só uma referência para ficar fácil para vocês. Se cair essa placa, eu tenho certeza que vocês não vão esquecer. 29. Na maioria das regiões do Brasil, quando se deseja acionar o resgate do Corpo de Bombeiros, para quem vocês vão ligar? A letra A, 193. Letra B, 191. Letra C, 192. Letra D, 190. Corpo de Bombeiros, qual é o número? 193, letra A. Lembrando que é o Corpo de Bombeiros que vocês vão acionar se tiver princípio de incêndio e pessoas presas nas ferragens. 193, Corpo de Bombeiros. Nós vamos ter aqui o 190, que é da Polícia Militar, PM, 191, que é da PRF, Polícia Rodoviária Federal. Vamos ter também o 198, que é da Polícia Rodoviária Estadual, e o 192, que é do SAMU. Questão de prova. O que significa a sigla SAMU? Vamos ver quem vai acertar. Quem acertar aqui embaixo, vou sortear um e-book. Não sei como, vou sortear um e-book. Quem acertar aqui? O que significa SAMU? Serviço de atendimento móvel de urgência. Beleza? 30. Segundo suas funções, as placas abaixo pela ordem são classificadas nos seguintes tipos. Pessoal, ele não está perguntando o que significa. Ele não quer saber se aqui é proibido usar buzina, ou se aqui é obrigatório uso de correntes, ou se aqui é pista dividida, não. Ele quer saber a função. A primeira placa é uma placa de advertência. Ela tem a função de advertir, de alertar sobre situações potencialmente perigosas, indicando a sua natureza. Na segunda e na terceira, elas têm a mesma cor. Se elas têm a mesma cor, elas têm a mesma função, que é de regulamentar.
ou seja, regulamentação. Então, tem que ter advertência, regulamentação e regulamentação. Letra C, advertência, regulamentação e regulamentação. Por quê? Ele está perguntando da função. Qual que é a função dela? Essa aqui tem a função de advertir, essa aqui tem a função de regulamentar. Lembra que todas as placas amarelas, elas vão advertir, alertar sobre situações potencialmente perigosas, indicando a sua natureza? E que todas as placas na cor vermelha, redonda, elas têm a função do quê? De regulamentar. Elas ditam regras, restrições, proibições e obrigações na utilização das vias. É o desrespeito a essas plaquinhas vermelhas que poderá gerar uma multa, poderá gerar uma infração. Por exemplo, aqui, ó, ela está ditando uma proibição. Toda vez que ela for redondinha e ela tiver esse corte ao centro, está ditando uma proibição. Nesse caso aqui, ó, tem uma cornetinha. Essa corneta, ela representa buzina. Então, é proibido o uso de buzina. Então, se perguntar da função, é a função para que ela serve dentro da sinalização de trânsito. Beleza? Concluído, então, pessoal, com muito sucesso, mais um simuladinho para ajudar você aí do outro lado a garantir a sua aprovação. Lembrando que o e-book não só desse simulado, mas é um combo super completo com mais de 300 questões para você testar os seus conhecimentos, para você responder, para depois você poder acompanhar aqui juntamente com o vídeo e aprender dicas, aprender macetes para garantir a sua aprovação. Eu vou deixar aqui embaixo o meu contato, vou deixar aqui também o link caso você queira adquirir direto no Hotmart. Lembrando que qualquer e-book que vocês adquirirem, vocês automaticamente já têm o direito de participar do meu grupo do WhatsApp, poder ter acesso diretamente comigo, tirar suas dúvidas, aprender, receber vídeos e materiais novos que são postados todos os dias. Então, tá esperando o quê? Por menos de R$1 por dia, exatamente, por menos de R$1 por dia, você pode estar adquirindo esse super material e garantir a sua aprovação. Garanto para você, é menos da metade de uma reprovação, mesmo que você pague o teste lá direto no Detran, menos do que isso. Então, fica à vontade, vou deixar aqui embaixo na descrição o contato, vou deixar aqui embaixo o link do Hotmart, caso você queira adquirir. Gratidão pela sua vida, gratidão pela sua companhia, quero agradecer infinitamente pelo carinho de todas as mensagens que eu tenho recebido aqui. Para mim é uma honra, como eu sempre falo, poder fazer parte dessa etapa tão importante e que para alguns é tão difícil, que é o teórico. E não esqueça, se ninguém acredita em você, eu acredito que você tem condição, você tem capacidade de se dedicar e, claro, será aprovado, independente qual seja o seu grau de escolaridade, independente qual seja as suas dificuldades. Aí você tem condições, você tem capacidade e eu estou aqui para te ajudar e para te dar esse incentivo com certeza. Então, gratidão, deixo aqui aquele abraço muito carinhoso a todos vocês que fazem parte da nossa família aqui da Prof. Mendes e até o nosso próximo vídeo. Tchau, tchau!